noite. Eu vou abrir esse tempo agora, convidando você para ir comigo até Provérbios capítulo 20, verso 3. Lá tem um versículo. Eu vou me basear só nesse versículo, a gente vai ler duas passagens complementares. Provérbios capítulo 20. Que bom que deu certo hoje da gente se reunir aí, né? Bem-vindos todos. Então, capítulo 20, verso 3, diz assim: Honroso é para o homem o desviar-se de contendas, mas todo insensato se mete em rixas. Alô? Pronto. A gente tem aqui um conselho bíblico que fala a respeito de a gente se desviar de uma coisa que persegue, né? Você se mete em contenda por causa de nada. No seu ambiente de trabalho, na sua família, é muito fácil, por exemplo, num fim de semana, comendo aquele almoço de domingo e tal, aí começa uma conversa, e daqui a pouco começa uma discussão a respeito de um determinado assunto, e lá você acaba caindo nessa discussão. E a gente tem aí uma boa confusão iniciando, e para sair dela, olha, bem difícil, viu? Um pastor amigo meu, ele falou um ditado que eu nunca mais esqueci. Ele diz assim, que tem gente que dá um boi para não entrar numa briga e dá uma boiada para não sair dela. Quer dizer, não mexe comigo, mas se mexer comigo, aí você vai ver. Ou seja, parece que a camada de domínio próprio dessas pessoas é muito pequena, é muito fina. Então, uma vez que você fura essa camada de paciência ou de você ouvir a conversa de alguém lá e querer se meter, uma vez que você fraqueja nesse ponto, você acaba se metendo numa confusão sem tamanho. E olha, sempre confusões, elas produzem coisas desastrosas. Esse texto, ele é apoiado, por exemplo, pelo apóstolo Paulo, que mais tarde faz instruções importantíssimas. Se você quiser me acompanhar até o livro de 2 Timóteo, vai mostrar, por exemplo, algumas dessas instruções que ele deu. No capítulo 2, se não me engano, deixa eu dar uma olhadinha aqui, verso 18. Deixa eu ver. Ah, tá aqui, achei. É o capítulo 2, verso 14, perdão. Aqui diz assim, ó. Recomenda estas coisas. Ele deu vários avisos, várias recomendações, né, para Timóteo. Ele diz assim: recomenda essas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras, que nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Ah, pastor, então a partir de agora nós vamos abandonar o costume de discutirmos qualquer coisa de teologia. Por isso que eu não converso sobre teologia. Esses assuntos são muito delicados. Religião e gosto pessoal, ninguém mexe. Não é bem assim. O conteúdo desse texto de Timóteo se refere ao costume antigo, no tempo de Timóteo, especialmente imerso na cultura grega. Lembre-se disso, Timóteo tinha o pai grego, e grego não necessariamente era nascido na Grécia, mas queria dizer uma pessoa que estava dentro do mundo romano daquela época. Todo mundo que não era cidadão romano, o romano tajava lá como grego. Você é grego, se você não é romano. Então, a filosofia, como eu disse em outra ocasião, ela permeava a sociedade. Tinha locais em que haviam só discussões. Eles sentavam para ficar discutindo qualquer assunto que achassem interessante. Em Atenas mesmo tinha o Areópago, onde Paulo foi parar, e as pessoas ouviram a respeito de ressurreição dos mortos e eles ficaram muito interessados. Ou, perdão, ressurreição dos mortos não, ouviram sobre Jesus e eles queriam saber mais coisas, sobre um homem que fez milagre, ou coisa desse tipo. E não era diferente no contexto onde Timóteo estava, e que por ele ter uma parte da ascendência dele judia, então ele também tinha a cultura judaica bem enraizada, né, bem amarrada. Provavelmente ele fez lá o bar mitzvah dele aos 12 anos, decorando o Pentateuco. Então ele tinha essa mistura, certo? E para que ele conseguisse se livrar disso, ele precisava não parar para ficar discutindo coisas inúteis, essa é a ideia. Muita gente
tenta discutir, conversar, não porque quer aprender ou descobrir a verdade, mas elas procuram simplesmente mostrar que sabem. Diferente de alguém, por exemplo, que vê alguém agonizando em um erro, em um pecado, ou num estilo de vida que vai provocar o mal dessa própria pessoa, e ela tenta lá e libertar essa pessoa através de conversa, de instrução e tal. Mas nem sempre dá certo, né? No entanto, essas pessoas ainda vão com boa intenção, certo? Professores e quem quer que seja. Só que neste contexto que Paulo está falando para Timóteo, que é o mesmo contexto que Salomão escreve lá no capítulo 20 de Provérbios, a gente está falando de um outro tipo de discussão, um outro tipo de contenda. É aquela discussão entre corintianos e palmeirenses para ver quem foi que recebeu o primeiro título mundial, né? Quando o palmeirense fala, não, foi o Palmeiras que ganhou o primeiro título mundial. Aí os corintianos colocam em dúvida, né, esse fato. Mas é um fato, né? A gente não pode fazer nada. É uma brincadeira, e brincadeiras à parte, muita gente na igreja tenta fazer isso, se é mais sábio ser calvinista ou ser arminiano. E a briga desenrola em cima disso. Ou se é mais sábio eu ser, como é que se diz, teólogo da aliança ou teólogo da dispensação, e coisas desse tipo, certo? Eu não estou desmerecendo você conversar com uma pessoa a respeito disso. Como eu disse, uma conversa sobre um fato verdadeiro, ela deve levar à instrução, deve levar ao arrependimento, à correção, coisas desse tipo, não a uma discussão inútil. Tem outro texto aqui ainda, continuando esse mesmo texto de Paulo em 2 Timóteo, olha o que ele diz aqui. Evita, verso 16, né, 2 Timóteo 2,16. Evita igualmente, ou seja, da mesma forma que você está evitando se meter em questões inúteis, evita igualmente os falatórios inúteis e profanos. Paulo não disse que apenas eles eram inúteis, eles não geravam fruto, mas eles eram profanos, quer dizer, eles chegavam a ofender Deus, essa é a ideia do profano, é algo que ofende a natureza de Deus. Eles chegavam a um nível tal de discussão que eles começavam a criar teorias que contrariavam a própria teologia pura, a própria revelação de Deus. E Paulo chama eles de profanos. Outra coisa ele diz aqui, ó, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Ou seja, se você se alimenta desses falatórios ou dessas questões alheias, coisa que você não precisava, você vai lá e se mete, você vai passar um nível de pecado, de erro, de estilo de vida mais baixo do que essas pessoas já chegam. Quer ver um tipo de pessoa, esse tipo de falatório? São pessoas que querem arrumar justificativas para os seus pecados. E elas tentam arrumar as mais elaboradas teorias. Se preciso, elas vão mergulhar em livros grossos e procurar muitas opiniões, que na verdade ele não está procurando a verdade. Ele está procurando justificativa, certo? Desde que aquilo satisfaça o seu ego, a sua vontade, o seu desejo de praticar um pecado, ele busca essa opinião. A gente tem muito disso, por exemplo, em meios acadêmicos, né? As universidades são um celeiro de muitas ideias torpes. A gente tem ideias boas lá, claro, não vou desmerecer. A gente tem ciência boa acontecendo. Mas misturado com isso vai coisa suja também. Vai ego daqueles que criam as ideias. E quando você mistura esses elementos todos, uma ciência verdadeira, com o que você acha, o que você quer, ou o que você quer que as pessoas achem de você, você começa a deturpar a verdade para ela se encaixar no seu jeito. E é quando surgem esses falatórios. Outra coisa, além disso, verso 17, em Timóteo ainda, tá? A linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem, Himeneu e Fileto. Ou seja, Paulo dá nome aos bois aqui, né? Paulo dá nome a dois impostores dentro da igreja, que eles só queriam blá blá blá, só queriam falar. Eu conheci uma vez uma senhora que ela entrou na igreja e todas as pessoas começaram a observar aquilo de um jeito bem impressionados, como quem dizendo, poxa, que bom, né? Graças a Deus que alguém se interessou realmente pela palavra. No fim do culto, ela vai lá e chama o pastor.
E o pastor, olha, eu vou indicar para você uma senhora para conversar com a senhora. E aí fez isso e aquelas duas começaram a conversar. E quando elas começaram a conversar, essa mulher que anotou tudo, ela começou a dizer cada besteira que vocês não acreditam. Uma delas, só para vocês terem noção, foi: olha, a Bíblia está cheia de erros de português. Está vendo essa concordância? Aqui, 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 ó, isso aqui não dá certo. Como é que vocês podem acreditar nisso? E ela começou a fazer críticas desse tipo, dizendo ser uma doutora e coisas desse tipo. Ela nem era brasileira. Mas parece que entrou lá só para ter o prazer de discordar. Então é exatamente esse tipo de gente que Paulo está dizendo: não perca seu tempo. E Salomão está dizendo: não para se meter numa questão dessa, porque você vai ser desonrado. Se você parar para se meter em uma questão sem pé nem cabeça, alheia. Alheia praticamente é tudo que não diz respeito a você. Não necessariamente é uma ideia sobre outra pessoa, mas é algo que não diz respeito a você. Se não diz respeito a você e você não vai usar no seu trabalho, você não vai precisar para aumentar a sua fé ou fortalecer ela, filtra. Você vai ouvir muitas ideias por aí. Mas se realmente não vale a pena, depois de você ter filtrado, decida se você vai guardar ou não. E use os olhos de Deus para fazer isso. E com certeza, Deus vai firmar a sua fé. Olha o que ele diz quando continua o texto aqui, falando de Himeneu e Fileto, verso 18. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé de alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo. Então, Deus ele vai firmar os servos verdadeiros dele dessa forma aqui, como está dizendo no verso. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Então, a diferença básica de alguém que teme a Deus e de alguém que não teme é porque só Deus consegue filtrar essa pessoa. E por causa disso, Romanos afirma, se não me engano, no capítulo 5, verso 5, que ele 5:5 não, outro texto, mas que diz que ele confirma, ele testifica em nós que somos filhos de Deus. Capítulo 8, Romanos capítulo 8 fala isso. Então, uma vez que o próprio Deus filtra essas pessoas, confirmando o seu espírito naqueles que creem nele, então ele simplesmente ele concede paz para essas pessoas. Elas vão procurar andar num caminho correto. E o próximo trecho aqui do verso 19 de 2 Timóteo diz: aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Em outras palavras, se você teme a Deus de fato, se você quer viver uma vida tranquila de fato, se livre desse tipo de confusão, se livre desse tipo de conversa. Se um dia um ímpio ou até um crente mesmo sentar numa roda e quiser pedir de você alguma informação, converse sem o menor problema. Mas se você está percebendo que essa pessoa é maliciosa, saia. Saia imediatamente, sem o menor medo, sem culpa. Faça isso porque senão você vai se ferir nessa conversa e vai manchar a sua imagem. Até o ponto que você vai botar a mão na cabeça e pensar por que eu continuei, certo? Então fica atento. Se você vê que a conversa está indo para um rumo malicioso, já sai fora. Se você vê que a pessoa está mal intencionada, nem perca tempo. E com certeza Deus vai te dar paz a respeito disso. Você vai ter sabedoria para entrar em conversas realmente boas, construtivas, que instruem a nossa fé. E eu espero que Deus te enriqueça, te abençoe nessa noite e amanhã e durante todo o resto dessa semana, para a honra e glória dele. Tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, obrigado pelo tempo que você está empregando em assistir esse tempinho, esse devocional e participou aí do tempo com o pastor Bruno. Se não deu tempo de você participar do tempo de oração, volta à live, pega os motivos de oração. Você pode orar sozinho ou com sua família e Deus vai, tá bom? Deus abençoe a todos e uma boa noite.
Timóteo, vai mostrar, por exemplo, algumas dessas instruções que ele deu.